Irmãos e irmãs aqui presentes em nossa Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida em Montes Claros, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais e das rádios que estão sintonizadas conosco neste momento, prezados seminaristas do nosso Seminário Maior, Imaculado Coração de Maria, seminaristas das 3 dioceses da província, Paracatu, Janaúba e Montes Claros, retomaram suas atividades na última sexta-feira, acabaram de realizar o retiro espiritual que abre assim o ano de formação. Prezados diáconos aqui, servidores no altar, irmãos e irmãs religiosos e religiosas que também nos acompanham, prezados padres, Padre Arley, reitor do nosso Seminário Maior, Padre Jair, vigário episcopal para a ação social, Padre Fernando Andrade, pároco desta paróquia catedral, e Padre Jânio, vigário paroquial. É uma alegria que nesta manhã aqui na catedral tenhamos todos vocês, num tempo em que estamos vivendo ainda este grande incômodo e desconforto de não poder acolher todos que acorrem para as nossas celebrações. Bem assim, o Padre Fernando, com a equipe da Catedral, organizou para o dia de hoje vários horários de celebração. Esta é a primeira, mas haverá outras celebrações às 9, ao meio-dia, às 3 e depois às 6:30 da tarde, oportunizando para aqueles que desejariam participar hoje nos horários mais costumeiros. Infelizmente, o número reduzido que podemos receber em nossas igrejas nos tem impedido. Meus irmãos e minhas irmãs, com esta celebração eucarística, nós abrimos oficialmente em nossa arquidiocese o tempo quaresmal. E junto do tempo quaresmal também a campanha da fraternidade, que este ano é ecumênica. Isto é, tem a adesão de outras igrejas cristãs, que farão também ao longo do tempo quaresmal o exercício de meditar o tema e o lema da campanha dentro das suas comunidades. Nós ouvimos a palavra de Deus. Eu me recordo de uma expressão muito forte de um cardeal belga do início do século passado, que dizia assim: o que me encanta na igreja é a sua coragem de proclamar todos os dias o Evangelho que a condena. É uma palavra muito forte. Eu quero repetir, convidando vocês todos a compreenderem o alcance desta palavra. O que me encanta na igreja é sua coragem de proclamar todos os dias o Evangelho que a condena. Eu retomo esta palavra para dizer da nossa coragem e ousadia, de fato, de proclamar todos os dias o Evangelho, mas também a nossa vergonha de não vivê-lo como deveríamos viver. A igreja vive da palavra. A igreja nasce na força da palavra de Deus. O nosso Deus é o Deus revelado, é o Deus da revelação, é o Deus que fala, que se comunica conosco. Não é um Deus mudo, não é o Deus dos ídolos, como diz o salmista: tem olhos e não veem, tem boca e não falam, tem ouvido e não ouvem, tem pernas e não andam. O nosso Deus é o Deus da palavra. E exatamente por isso
quem se coloca como discípulo de Cristo, quem é membro da comunidade eclesial, quem pelo batismo aderiu à fé cristã, aderiu a um Deus falante, comunicante, que revela, que fala, que dirige sua palavra a nós. Irmãos e irmãs, o essencial da nossa fé passa pela escuta da palavra e pela modificação da nossa vida a partir do que o Senhor nos revela. Sim, historicamente, nós nos distraímos muitas vezes, seja ao longo dos séculos de história do cristianismo e da Igreja Católica, seja nos nossos dias. É fácil nos distrairmos da palavra de Deus e nos apegamos a outras práticas, muitas até religiosas e legítimas, mas que não podem ocupar o lugar da palavra de Deus. E muita confusão que temos visto em nossas igrejas nascem do não conhecimento da palavra de Deus, da não escuta, e ficamos apegados à palavra de um e de outro, ao posicionamento daquele e de fulano, mas não aprofundamos a palavra de Deus. Por isso me lembrei do cardeal. Nós proclamamos a palavra que nos condena, pois escutamos, aplaudimos, beijamos, incensamos, temos em nossas casas a palavra de Deus, mas não deixamos que a nossa conduta seja por ela indicada. E falo assim porque, iniciando a quaresma, ouvimos o apelo da palavra de Deus pelo profeta Joel: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Rasgai o coração e não as vestes. Por que o profeta diz assim, rasgai o coração e não as vestes? Porque na tradição de Israel, um gesto penitencial era rasgar as vestes. Hoje muita gente usa vestes rasgadas por moda, não é? Mas rasgar as vestes era um gesto penitencial, como que nós faremos hoje, daqui a pouco, de receber cinzas sobre a cabeça. O profeta diz, rasgai o coração, e é mais difícil. Isto é, o profeta convida a uma atitude interior, porque nós podemos rasgar as vestes, podemos encher nossa cabeça de cinzas, podemos ficar de joelhos diante dos outros, mas o coração ficar intocável, não penetra ali a palavra de Deus que há de mudar as nossas atitudes. A quaresma, irmãos e irmãs, começa com este apelo do profeta, que fala em nome de Deus. Palavra do Senhor foi dito há pouco, e nós respondemos, graças a Deus que Ele nos fala, que Ele nos orienta, que Ele nos aponta o caminho. Irmãos e irmãs, ouvimos o Evangelho. Nesta mesma linha, Jesus convoca seus discípulos para uma nova experiência de fé, tratando de 3 gestos religiosos, sem dúvida, mas também gestos que podem ser feitos por pessoas que, mesmo não crendo em Deus, o fazem com o coração aberto para a experiência do mistério. O gesto de dar esmolas, de orar, de fazer jejum. Ora, Jesus convida seus discípulos para uma nova experiência. Não pensemos que a acentuação que Jesus coloca de uma total descrição desses gestos é o ensino, a defesa de Jesus de uma religião privada, individualista, em que alguém possa dizer:
eu e Deus, eu me resolvo com Ele. Não, o sentido não é esse. O sentido de Jesus dizer: o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O sentido de Jesus nos remeter todos à descrição é um convite para que, estando a sós, não preocupados vaidosamente de se mostrar para os outros, nós temos mais chances de ver o nosso coração e descobrir que precisamos rasgá-lo, isto é, modificá-lo, e modificá-lo pela palavra de Deus. Quando estamos sós, nós temos mais chances, no silêncio, no recolhimento, de darmos conta de quem somos, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos. A tentação de ser visto, de se mostrar, de fazer propaganda de si mesmo, é o caminho mais curto para não vermos mais o outro e nem o Senhor. Colocamos-nos no centro. E há uma grande tentação que os discípulos de Jesus, os 12, ou os contemporâneos de Jesus, ou os irmãos e irmãs dos séculos anteriores não viveram, e que nós vivemos, são as redes sociais. Imagina quando a gente faz um gesto de caridade, faz uma foto e publica. Certamente Jesus hoje diria: quando deres esmola ao pobre, não fotografe, não coloque na sua rede social. O teu Pai que vê o que está em segredo te recompensará. Vivemos numa sociedade que diz a cada um de nós o tempo todo: se exponha. Você é o melhor de todos. A tua palavra é a mais verdadeira. Seja por fotos ou por palavras, todo mundo quer ocupar o lugar principal, o palco. E o Evangelho de hoje nos convida a fazer o mesmo como atitude, a dar esmola, a orar, o jejum, mas na discrição, para que essa experiência nos remeta ao nosso coração, para aí sim nos voltarmos ao outro convertidos, modificados, não fazendo do outro um instrumento para me exaltar. Esses exercícios, portanto, não são feitos para nos distanciar do mundo, dos irmãos, das contradições da história. Nesse tempo das confusões do mundo em pandemia, o jejum, a esmola, a oração são exercícios para nos ajudar a nos esvaziarmos de nossa forma ensimesmada de ser e darmos o passo de ir ao encontro do outro, a quem somos chamados e enviados para criar relações de fraternidade. De fato, o mandamento de Jesus é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus não era ensimesmado, não era vaidoso, não fazia nada para aparecer. Ele, ao contrário, fugia das multidões que queriam fazê-lo rei. E foi capaz de dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos e irmãs, o grande apelo da palavra de Deus é a conversão para viver o amor a Deus e o amor aos irmãos. E não pode existir verdadeiro amor a Deus se ele não se traduz por amor, por respeito, por cuidado pelos irmãos. São João diz isso de modo tão claro: quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é um mentiroso, e a verdade não está nele. A verdade da fé cristã aparece exatamente naquele que, amando a Deus, descobre no dia a dia de sua vida expressões para amar
para viver na fraternidade, para respeitar, para querer e defender a vida dos irmãos. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a Igreja no Brasil, compreendendo nos anos 60 e 70 a importância de traduzir na prática, na vida cotidiana, o compromisso de viver a fraternidade, que se criou o que nós chamamos Campanha da Fraternidade. Uma campanha, todos nós sabemos o que é. É um movimento para envolver muitas pessoas. Existem tantas campanhas. A intuição veio da Arquidiocese de Natal em 1964, quando era bispo ali, Dom Eugênio de Araújo Salles, depois cardeal do Rio de Janeiro. Vamos transformar as nossas comunidades no espírito quaresmal, em lugares onde o apelo e a vivência da fraternidade se torne um empenho de todos. Daí a ideia de uma campanha da fraternidade. A compreensão e a ideia é maravilhosa. E de fato, a Igreja do Brasil oferece para o mundo todo esta bela experiência. Eu nasci e a campanha da fraternidade já existia. Na minha catequese, cantei muitas canções das campanhas daqueles anos. Tenho dentro do meu coração belas lembranças da catequese, do ensino religioso. Depois, como seminarista, padre, bispo, animei campanhas da fraternidade para enfatizar esse apelo do Evangelho. E tivemos campanhas que produziram frutos importantíssimos para a Igreja do Brasil e para o povo brasileiro, como serviço dos católicos à nossa nação. Basta lembrar a campanha de 2001, Vida sim, drogas não. Quem é capaz de dizer que, ao proclamar vida sim, drogas não, estamos obscurecendo o sentido da Quaresma, que a campanha atrapalha a Quaresma? Certamente, só a insensibilidade de quem nunca tocou o drama da dependência química dentro de sua família para dizer um absurdo desses, de que a campanha atrapalha a Quaresma. Ora, basta dizer que esta paróquia catedral teve e tem uma parceria muito forte com a Fazenda da Solidariedade. São gestos concretos que nascem desses apelos. Infelizmente, há uma onda de cegueira que penetra também no interior da Igreja. E muitos se colocam como senhores da verdade para criticar esse recurso pastoral que tem feito muito bem, não só às comunidades católicas, mas a outros irmãos e irmãs. Num tempo em que todo mundo pode dizer o que quiser e publicar, ataca-se a Igreja, os bispos, a CNBB, como se fosse uma conversa de esquina qualquer, sem nenhuma responsabilidade, ferindo o respeito à dignidade da comunidade eclesial, que não está brincando quando proclama a palavra de Deus e sabe da responsabilidade de fazê-lo. Este ano a campanha da fraternidade trata do diálogo, fraternidade e diálogo, compromisso de amor.
Nós sabemos, irmãos e irmãs, quanto desacordo, quantos conflitos, quanta violência nascem por causa da falta do diálogo. Que adianta eu rasgar as vestes ou cobrir minha cabeça de cinzas se não sou um operador do diálogo? Se não sou capaz de promover o diálogo pela escuta, pelo modo de dirigir respeitosamente a palavra ao outro? Quando a Igreja do Brasil nos convida a escutar a palavra do apóstolo Paulo, Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Inspira-se no apóstolo que apresenta Cristo como aquele que constrói a unidade, porque derruba aquilo que divide as pessoas. Uma boa pergunta para o tempo da Quaresma deste ano é: quais são os muros que nós criamos para nos dividir, para nos colocar em oposição aos outros? São muitos, nós sabemos. O apóstolo fala assim, olhando para o templo de Jerusalém, em que uma parede separava. Os judeus ficavam de um lado e os gentios que ali vinham ficavam de outro. O apóstolo tem uma intuição de dizer que Cristo derruba esta parede para fazer de todos um só povo. Irmãos e irmãs, nós criamos muitas paredes, muitos muros, infelizmente. E propor o diálogo é propor relações que estabelecem pontes para as pessoas se encontrarem e viverem a fraternidade. Como se trata de uma campanha ecumênica, sabemos da importância que é buscar a unidade entre os que professam a fé em Jesus Cristo. Eu estou verdadeiramente escandalizado com a falta de formação ecumênica de muitos dos nossos membros de nossas comunidades. Uma insensibilidade para o sentido de que a palavra de Deus que é proclamada nas outras igrejas é a mesma que é proclamada aqui, e o Espírito está lá como está aqui. E quem ainda não entendeu isto, não está entendendo a palavra de Deus. Certamente essa diferença, porque estamos aqui e não lá, tem razões muito profundas que precisam ser conhecidas. E os passos que estamos dando, que precisávamos já estar muito mais avançados no ecumenismo, são de urgência. E urgência digo porque cresce cada vez mais o número daqueles que, inspirados na palavra de Deus, tomando a palavra de Deus em mãos, às vezes fazem mais do que nós católicos enquanto ensino da palavra de Deus. Com seus limites, é verdade, nós também temos os nossos, mas se não houver diálogo, nós estamos dando para o mundo pagão, vou dizer assim, para aqueles que não creem, um péssimo exemplo. E o que nós sabemos, cresce a cada dia mais no Brasil o número daqueles que se declaram sem religião. E nós que cremos em Jesus Cristo, estamos divididos. E o pior, com um grande número que não tem e não quer dialogar. Certamente, quem não quer dialogar não deveria hoje em nenhum lugar buscar cinzas para colocar na cabeça, pois as cinzas de hoje são um grande apelo a que nos comprometamos com o diálogo.
Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando se fala de diálogo, se denuncia também muitas situações que, em razão da falta dele, geram a morte. Um lugar onde a falta do diálogo gera morte são nossas casas, são os lares. Existe muita violência dentro das casas. Dentro das casas, muitas crianças sofrem, inclusive por abuso. Dentro das casas, muitas mulheres apanham dos homens e muitas são mortas. O feminicídio cresce em nosso país. Sim, isso não é assunto para a Quaresma. Então, meu irmão, me diga qual é o assunto para a Quaresma. Nós precisamos nos converter de quê? Se não dessas coisas absurdas que acontecem em lares que se dizem cristãos e católicos. Eis porque, irmãos e irmãs, estamos diante de um desafio muito grande. Viver a Quaresma, viver a oração, a esmola, o jejum, com os olhos fixos neste apelo que a Igreja do Brasil nos faz: fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E reitero que a nossa arquidiocese viverá a campanha cuidadosamente na relação com as outras igrejas que aderiram à campanha, para podermos aprofundar o sentido da nossa conversão nesta perspectiva do diálogo. E quero convidar a que rezem comigo, aqui em nossa catedral, presencialmente ou acompanhando pelas redes sociais da catedral e da arquidiocese, o Retiro Popular Quaresmal, uma iniciativa já de alguns anos da campanha da fraternidade, para que a comunidade se encontre, ou o grupo, ou a família, ou até individualmente, para rezar a palavra de Deus, inspirado no Evangelho de cada domingo. Assim, nas quartas-feiras da Quaresma, às 6 horas da manhã, eu vou presidir aqui em nossa catedral o Retiro, que é um encontro de uns 50 minutos. O desta semana faremos excepcionalmente na quinta-feira amanhã, pois estamos abrindo ainda agora a campanha. Venha rezar conosco, ou acompanhe de suas casas. Adquire o Retiro Popular Quaresmal para tê-lo em mãos, inclusive porque aqui há uma indicação de exercícios de oração em casa, inspirados na Palavra de Deus para cada dia da Quaresma. Informe-se em sua comunidade para fazer o mesmo lá. Sim, se disserem, não, o retiro é da campanha, isso não tem nada a ver com a Quaresma, pelo amor de Deus, estão rejeitando a palavra de Deus, a palavra dos santos, a palavra dos papas, que aqui está. Fica este convite. Vamos viver esta Quaresma aprofundando esse sentido da escuta da palavra de Deus, abrindo o nosso coração para ouvi-la, rasgando o coração para que a palavra lhe dê um conteúdo novo, e para que a gente possa chegar lá na noite da Páscoa um pouco diferentes. Maria, que foi plenamente plasmada pela palavra de Deus, como virgem do silêncio, da escuta, mas do serviço, da caridade, que ela nos acompanhe em nossa arquidiocese, nesse percurso que hoje iniciamos. Acompanhe-nos também o seu bondoso esposo, São José, chamado de castíssimo, puro, puríssimo. E a pureza do esposo é daquele esposo que
soube dialogar, inclusive escutar a Deus no momento tão difícil de sua vida, quando descobriu que sua esposa estava grávida. Mas escutou a palavra de Deus, e foi a palavra de Deus que fez José agir segundo a vontade de Deus. Que Ele também nos ajude a escutar a palavra de Deus para realizarmos o que rezamos sempre: seja feita a vossa vontade. Amém.